Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Quero nesse vídeo estar primeiramente parabenizando a você que está envolvido, nessa causa nobre que é o discipulado. Quero parabenizar você por estar se dedicando, a conhecer, dedicando a entender mais sobre o servir a Deus. Isso é louvável. Eu quero compartilhar um pouquinho aqui com você essa lição de número 7, que tem o título de O Discípulo e a Obediência. É algo muito importante para você que está iniciando, que está trilhando aí os caminhos da fé, que vai dar aí os primeiros passos, rumo ao céu. O título aqui diz, leitura oficial aqui diz o seguinte: Efésios capítulo 2 e o versículo de número 19. Olha o que diz: Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos do céu, dos santos, e sois da família de Deus. Reprisando, assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. O cristão e a obediência. Meus amados, nós vamos tomar por base, primeiramente, um exemplo de obediência, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Foi quem nos deu o maior exemplo de obediência. A Bíblia menciona que nos diz que Jesus, a palavra diz que ele veio conforme tudo aquilo que estava determinado a seu respeito, para cumprir tudo aquilo que foi determinado a seu respeito. Nasceu de uma mulher, de uma virgem, não nasceu da vontade de um homem, mas de uma mulher virgem. Traçou o seu itinerário, cumpriu a sua caminhada. E a Bíblia nos diz também, Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, dizendo que Jesus, na forma de homem, foi obediente, assumindo aí a forma de homem, foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí você vai ter aí já uma certa experiência, porque Jesus Cristo é Deus, não é? O Filho de Deus. Então, Jesus, ele veio na forma de homem, foi submisso, assumiu aí a sua forma de homem, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós podemos ver tantos exemplos de homens, e mulheres que serviram ao Senhor, que foram obedientes, pessoas que decidiram servir a Deus na obediência. Isso não é porque foi imposto a isso, não. Isso é voluntário. A obediência é algo voluntário. Se você quer ter sucesso na sua vida, quer crescer como servo de Deus, quer alcançar um bom ministério, seja obediente.
obediente ao seu pastor, obediente à sua liderança. É claro, não estou dizendo a você para fazer parte de um clã, né? Não. Você como servo de Deus, como igreja do Senhor, membro do corpo de Cristo, tem que ser obediente. É um caminho que conduz à salvação. É o caminho que te leva a alcançar lugares altos. É através da obediência. É onde você alcança as suas vitórias, as bênçãos do Senhor, as bem-aventuranças através da obediência. Louvado seja Deus. Nós vemos aqui um grande exemplo, claro, depois de Jesus, né? Nós vemos aqui um grande exemplo de um homem chamado Abrão. Esse homem, a Bíblia nos dá conta de que esse homem vivia num lugar chamado Ur dos Caldeus, na terra onde seus pais moravam. E a Bíblia nos diz também que esse homem era filho de um homem idólatra, um homem que, por sua vez, ele fabricava imagens, né, esculturas de outros deuses para ser adorado. Era um homem idólatra, o pai de Abraão, que posteriormente foi chamado de Abraão, né? Abrão e Sarai, a sua esposa, que futuramente foi chamado de Sara. Esse homem, então, a Bíblia nos diz que ele foi chamado por Deus para fazer aquilo que Deus queria com ele. Ele ouviu a voz de Deus, embora não conhecendo a Deus. Ele ouviu a voz de Deus que dizia para ele: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra distante que eu te mostrarei, e eu farei de ti uma grande nação. E este homem, por sua vez, ele foi seguindo a voz de Deus. Ele conheceu, entendeu o que era a voz de Deus. E assim ele foi, ele fez. Ele saiu peregrinando pelas terras, né? Ouvindo a voz de Deus. E, portanto, o Senhor chegou a fazer para ele promessas, né? Pela sua obediência. E nós podemos ver que por 3 vezes nós ouvimos a palavra dizer que Deus o chamou de amigo. Eu acho que uma das únicas pessoas as quais você vai ouvir Deus chamar de amigo é Abraão. E assim Deus usou esse homem. Deus, então, cuidou desse homem. E ele saiu por aí, pelas terras, né? Peregrinando. É claro que, na princípio, ele não saiu só. Ele ainda saiu com seu pai, né? Com seu primo. Quer dizer, nessa parte ele não cumpriu aquilo que Deus queria. Mas logo após, aconteceu do seu pai falecer e foi sepultado. E ele seguiu viagem. Mas mesmo assim ainda levou consigo o seu primo Ló, né? Foi uma falha da parte dele. Mas a seguir nós vemos aí que ele foi alguém que ouviu a voz de Deus, que acreditou, deu crédito à voz de Deus. E ele saiu pelas terras peregrinando. E Deus então fez promessa para eles, que se ele fosse fiel ao Senhor, que se ele fosse obediente, Deus faria dele uma grande nação e abençoaria todos aqueles que o abençoassem e amaldiçoaria todos aqueles que o amaldiçoassem. E Abraão, então, foi considerado
amigo de Deus. E esse homem viveu na terra peregrinando. E Deus o abençoou, assim como Deus tinha proposto a ele, de fazer dele uma grande nação. Deus fez uma promessa para ele, que faria dele uma grande nação. Só que pelo caminho afora, na sua trajetória, né, durante os seus anos que passaram, ele, certa feita, ele vacilou um pouquinho na sua fé. Ele deu ouvido à sua esposa, Sarai, né, Sara, que por estar já avançado de idade, né, talvez por ela não acreditar que talvez pela sua velhice ela pudesse alcançar da parte de Deus essa bênção, né, de ser mãe. E ela fez uma proposta ao seu marido. Ela tinha uma serva chamada Agar. E então o que ela fez? Ela propôs a Abraão: fica com a minha serva e você vai ter um filho, e esse filho será nosso. Porque a escrava, né, a serva era dela. E por direito, na época, a serva ela devia submissão à sua senhora, no caso, Sara, né? E Abraão assim deu ouvido à sua mulher e deitou com ela, com Agar, e teve um filho e deu o nome de Ismael. Mas aí o que é a história? Deus queria, através de Abraão, resgatar uma descendência de judeus, né? Então, Deus queria com Abraão levar esse propósito para poder resgatar uma descendência que posteriormente viria o Salvador. E acontece que Abraão falhou nesse ponto, né, de dar ouvido à sua mulher, porque afinal de contas Deus falou com Abraão, né? No caso, Deus não tinha tratado com Sara, assim como foi lá no Éden, né? Na criação de todas as coisas. Deus então criou o homem, né? E logo após disse: olha, não é bom que o homem esteja só, farei uma adjuntora que lhe seja idônea, né? Quer dizer, alguém para o auxiliar. Nesse caso, aconteceu lá também a mesma forma. Aconteceu lá de o homem dar ouvido à mulher e comer daquilo que Deus disse: disso não comereis, né? E então o homem pecou e foi expulso do jardim. Agora, nós vemos agora no caso de Abraão, também dando ouvidos à sua esposa. E ele deitou com a serva de Sara, com Agar. E ela então veio a dar luz ao menino. E esse foi chamado de Ismael. E por esta razão, os conflitos, né? Tantos conflitos, duas gerações, né? Uma da escrava, que é Ismael, simbolizando aí a velha lei, né? E logo posteriormente, alguns anos depois, Deus então visita Sara e Abraão e diz para ele que olha, daqui a um ano sua mulher estará com o filho no braço. E ela deu até uma risadinha, porque a Bíblia diz assim que Sara já era da idade de 90 anos. Já era uma senhora que já tinha cessado todas as suas atividades normais, né? Que a mulher tinha. Não era mais uma mulher fértil, não era mais uma mulher que se encontrava em estado de dar à luz. Mas como era a promessa de Deus, ela é infalível, né? A promessa de Deus, ela não volta atrás, a menos que nós erremos, né? Façamos tardar essa promessa, porque quando Deus falou com Abraão, falou: olha para o céu, Abraão,
Vê se você consegue contar as estrelas do céu, ou contar os grãos da areia da praia. Assim será a tua descendência, tão numerosa quanto as estrelas, né? Essa era a promessa. Mas só que Deus ainda disse para ele, olha, mas ser tu uma bênção, né? Não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Seja obediente, permaneça no meu caminho. E assim acontece. Aconteceu com Abraão. Abraão sempre ouvindo a voz de Deus. Abraão sempre estava ouvindo aquilo que Deus tinha para ele obedecer, né? E Abraão seguiu a sua trajetória. E quando no tempo determinado, Deus então faz acontecer a promessa de Sara dar à luz a um filho, o qual colocou o nome de Isaque, que é o filho da promessa, né? Daquilo que Deus tinha prometido. E nós vemos também outras pessoas que no Velho Testamento, né, que foram exemplos, né, de obediência ao nosso Deus. Nós podemos ver o caso de Noé. Noé também era um homem, foi um homem que na sua época alguns o tinham por louco, né? O homem está velho, por estar caducando. Porque naquela época, naquele tempo, não havia chuva. A Bíblia fala de que naquele tempo o que regrava a terra era o orvalho que subia da terra, né? Era a umidade da terra que subia, o vapor, né? E regrava a terra. E a madrugada, né, caía aquela neblina, aquele sereno, que regrava as plantas, né, as plantações, que molhava a terra. Não havia chuva nesse tempo. De repente, Deus vem a Noé e diz para ele, olha, Noé, constrói uma arca. E vai dando as dicas para Noé. Olha, que você vai colocar tanto metro né, na largura, tantos centímetros de espessura e tantos compartimentos, né? E você vai pregar para essas pessoas que daqui a tanto tempo eu vou mandar dilúvio sobre a terra. Uma chuva que cairá 40 dias e 40 noites. Nenhuma alma se salvará, exceto aquelas que estiverem na arca. E assim fez Noé. Muitos chamavam ele de louco, muitos o zombavam, né, dizendo que ele estava ficando doido, que estava velho, caducando. Mas ele foi obediente, porque ele ouviu a voz de Deus. Ouviu a voz de Deus e assim ele fez. Ele cumpriu aquilo que Deus determinou para ele. E ao final do tempo, o que aconteceu? Deus anuncia o dilúvio para Noé. E Noé insiste com o povo em aceitar ao Senhor, né? Aceitar aquilo que Deus queria. Então, somente de entrar na arca, né? Porque o dilúvio estava chegando. E convoca então os animais, Deus envia os animais para Noé para colocar na arca. Agora, imagina você, são seis pessoas, né? Se salvaram. 8 pessoas. Noé, a esposa, seus 3 filhos e as 3 noras, que entraram nessa arca somente. E Deus, pela sua infinita bondade, misericórdia, Deus então diz para Noé, olha, Noé, entra com a tua família, tranca a porta, que eu vou derramar chuva sobre a terra. Mas ninguém acreditava. Ninguém acreditava em Noé. E assim, meu querido, é a obediência.
A obediência a Deus é isso. Quando o mundo, quando as pessoas não te entendem, mas você sabe que você está ouvindo a voz de Deus. Você sabe que você está cumprindo aquilo que Deus determinou. Não importa se as pessoas estão chamando você de doido, se você está louco, que você é um fanático. Não importa. O importante é que você ouviu a voz de Deus e você vai cumprir com aquilo que Deus determinou. E hoje Deus requer de nós somente essa obediência. E essa obediência, não estou dizendo para você que é simples, não, é difícil, não é fácil. Mas se você colocar amor no que você propõe, vai se tornar mais fácil, né? Obediência aos pastores, aos pais, sujeição às leis do nosso estado, do nosso país, tudo isso faz parte. Você como um servo do Senhor. E quando você vai batizar, lá você vai ouvir os pastores dizer para você, perguntar, primeiro 3 perguntas para você, se você crê na doutrina da Assembleia de Deus. Se você crê verdadeiramente que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível. E se crê que você acredita, será obediente aos seus líderes, seus pastores, homens que Deus levantou para nos conduzir a igreja. Tudo isso será perguntado um dia para você. E você espontaneamente irá responder sim. É claro que tem 2 opções, mas você não está participando de um discipulado, de uma preparação para dizer não, né, no final. Porque você está aprendendo algo que será para toda a sua vida. Ir a batizar, né, descer as águas, aquele símbolo qual Jesus desceu, né? Jesus também foi batizado, mas esse símbolo que eu digo é da sua morte. Que a Bíblia diz que ele passou 3 dias no seio da terra, mas depois ressuscitou. E assim nós, quando descemos as águas, é um símbolo de um novo nascimento. Você vai sepultar o velho homem nas águas, mergulhando. E ao ressurgir das águas, nascerá uma nova criatura. Aquilo que Paulo escreveu aos Coríntios, dizendo que as coisas velhas, aqueles que estão em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E assim, para você servir ao Senhor, é necessário que você tenha fé. A Bíblia diz assim aqui, primeiro, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiramente creia que Ele é galardoador para aqueles que o buscam, né? Então esse é o caminho, o discípulo e a obediência. Precisamos ser obedientes, obedecer aos homens, obedecer a Deus. Isso faz parte. Louvamos a Deus pela